FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 31 de maio de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima atinge os 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, CPI dá passo à frente e convoca governadores do PSDB e do PT. Folha de São Paulo, o Banco Central corta juros para o nível mais baixo da história. O Estado de São Paulo, CPI decide convocar Perillo e Agnello, mas poupa Cabral. Correio Brasiliense, CPI convoca Agnello e Perillo para depor. Valor econômico, pacote para usineiros deve desonerar etanol. Estado de Minas, CPI chama Perillo e Agnello, Cabral não. Jornal do Comércio de Pernambuco, João da Costa não abre, Randes apoia Humberto. 0 hora, menor juro da história muda a regra da poupança. Brasil Econômico, juro cai a 8,5% ao ano, o menor da história, e mercado já espera novo corte. O Popular, CPI convoca Marconi por unanimidade. Diário da Manhã, menores juros da história. Copom anuncia corte de 0,5 ponto percentual da Selic, que vai a 8,5%. 7,3. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, que representa o senador Demóstenes Torres, afirmou que o parlamentar ficará em silêncio durante o depoimento que vai prestar na CPI que investiga as relações do bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. O depoimento de Demóstenes está marcado para hoje. Governador Marconi Perillo despacha na sede da SGPA no Parque Agropecuário de Goiânia. Ao final do evento, Marconi Perillo avaliou a convocação para depor na CPI de Carlinhos Cachoeira. O governador Marconi Perillo recebeu na tarde de ontem representantes do setor agropecuário, como associações de criadores de bovinos de diversas raças, de caprinos, ovinos e equinos e também de produtores de cachaça. Secretários e presidentes de agências acompanharam o governador, que após as audiências andou pelo Parque Agropecuário. O presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, Ricardo Iano, explica o que representa esta tradição durante a pecuária. Mostra o respeito que o governador tem ao produtor, às pessoas que fazem o agronegócio goiano. E depois a gente poder mostrar a ele a nossa realidade, aquilo que seja a necessidade do produtor, aquilo que não esteja necessitando. Isso é muito bom, porque na nossa casa, onde a gente faz esse grande evento, né, a gente poder recebê-lo e poder conversar com ele, isso é muito importante para nós. Durante o evento, foi entregue também ao secretário de Agricultura, Antônio Flávio, um documento com projetos que vão integrar as ações da Agrodefesa, da SEASA e da Emater. O secretário explica o objetivo da ação. Nós temos a Emater e a Agrodefesa agindo de uma maneira muito forte no interior e essas ações podem ser complementares, não há necessidade de superposição. Por isso, desse projeto, por isso dessa articulação institucional, em que se procura otimizar a ação, o trabalho, os recursos financeiros e, naturalmente, gerar um produto melhor de atendimento para o cidadão. Na saída do Parque de Exposições, o governador foi questionado sobre o motivo de ter pedido
recebido na última segunda-feira para ser ouvido na CPI de Carlinhos Cachoeira. Foram citados várias vezes o meu nome. Se foi citado o meu nome, eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Vou representando os goianos, vou representando o meu governo e também para esclarecer quaisquer dúvidas em relação à minha pessoa. Essa será uma grande oportunidade que terei para prestar todos os esclarecimentos e botar uma pedra final nesse assunto. A CPI do Cachoeira aprovou, na tarde de ontem, a convocação do governador Marconi Perillo e também do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. E o governo do estado pode suspender alguns contratos com a Delta. Desde o final de fevereiro, a Delta está envolvida no escândalo com Carlos Cachoeira, acusado de comandar esquema de jogo de azar. A Operação Monte Carlo aponta que a Delta, com filial em Goiânia, tentava, junto com o contraventor, fraudar licitações abertas por prefeituras e órgãos governamentais. O titular da Controladoria Geral do Estado, José Carlos Siqueira, falou sobre a consequência dessa apuração e dos contratos que podem ser cancelados em Goiás. Detectada a partir do cumprimento dessas diligências, situações de irregularidade grave ou de ilegalidade, não há dúvida nenhuma de que nós apontaremos o caminho da rescisão do contrato e da responsabilização de quem tenha dado causa à irregularidade ou ilegalidade. Mas essa é uma situação que não é ainda a situação presente. José Carlos Siqueira também falou do contrato que, se cancelado, pode trazer mais prejuízo à sociedade. Dos contratos com o governo de Goiás, aqueles que, se chegarem a uma situação de rescisão, eles certamente, em função da importância que tem para os serviços na área de segurança pública, de polícia rodoviária, de corpo de bombeiros e da polícia militar, não há dúvida nenhuma que seria de locação de veículo. Perguntado se o Estado pode seguir o mesmo caminho da Prefeitura, que procurou o Ministério Público para rescindir o que não está dentro da legalidade, o titular da Controladoria Geral do Estado apresentou uma opinião. Na medida em que já anteriormente ao levantamento de suspeições sobre esses contratos e que andam aí, né, pelos comentários gerais há alguns meses, o governador já tinha determinado a Secretaria de Estado de Segurança Pública, que é quem é a líder na contratação da locação de veículos, tanto para a própria Secretaria, quanto para a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil, que elaborasse um termo de referências para uma nova licitação. Esse termo de referência já foi elaborado no início do mês de junho. Em função do volume dessa contratação, ela reclama uma audiência pública, a audiência pública já está marcada e na sequência será aberto um novo procedimento licitatório. Então nós acreditamos que nós não deveremos, pelo menos em tese até o presente momento, buscar o caminho buscado pela Prefeitura Municipal de Goiânia. Lembrando que ainda faltam 5 dias para recebimento das informações complementares e então a apresentação do resultado final da auditoria. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:09. Vereadores evitam comentar a audiência de Carlinhos Cachoeira em Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, depois de arquivar o processo envolvendo 9 vereadores com os esquemas de corrupção de Carlinhos Cachoeira, evitou falar sobre a audiência do contraventor em Goiânia, hoje e amanhã, na 11ª Vara da Justiça Federal. Os vereadores afirmam que a Justiça cumpre seu papel e que os acusados, incluindo o ex-presidente da Casa, Vladimir Garcês, têm o direito de se defender. O vereador Elias Vaz, do PSOL, que teve seu nome envolvido em gravações do Bicheiro com o colega de parlamento Santana Gomes, do PSD, aposta na Justiça para provar sua inocência. A CPMI, que investiga o caso no Congresso Nacional, aprovou requerimento para ouvir Elias. Ele afirma que irá ao Congresso e aonde for necessário para prestar esclarecimentos sobre o suposto envolvimento com Carlinhos Cachoeira. O vereador destaca que passou o último mandato apresentando denúncias contra os interesses do Bicheiro, como sua ligação com as obras de reforma do Parque Mutirama. Os parlamentares do PSOL têm feito duras críticas à postura que a CPMI vem tomando no sentido de proteger as pessoas que efetivamente devem. E, na verdade, colocaram o meu nome pensando
pensando que o pessoal ia pedir destaque, nós já tínhamos conversado isso antes, o pessoal não pediu destaque, permitindo que fosse aprovado, até porque eu não vejo mal nenhum eu ir depor. Ficou bem claro que o pessoal não vai recuar na sua posição. Nós achamos que precisa ir a fundo nessas investigações e os verdadeiros culpados têm que pagar. O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Goiânia, presidido por Anselmo Pereira, do PSDB, considerou que os fatos noticiados envolvendo os nomes de Elias Vaz, Clécio Alves, Davidson Costa, Giovanni Antônio, Juarez Lopes, Luciano Pedroso, Maurício Beraldo e Virmontes Cruvinel não foram suficientes para comprovar envolvimento em esquemas de corrupção. Apenas Santana Gomes foi suspenso por suas atividades por 15 dias sem direito à remuneração. O Conselho de Ética considerou mau comportamento de Santana usar termos que ferem a imagem da Câmara em ligações com Carlinhos Cachoeira. O vereador decidiu não recorrer da decisão e cumpre o afastamento. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E deputados que integram a CPI do Cachoeira na Assembleia Legislativa vão acompanhar depoimento do bicheiro. Todos os deputados membros da CPI que investigam o envolvimento de autoridades goianas com a contravenção confirmaram que vão acompanhar o depoimento de Carlos Cachoeira na Justiça Federal. Para o relator da comissão, o deputado Thales Barreto, do PTB, ele é muito importante. Eu acho que é um depoimento importante porque o personagem principal da Operação Vegas e a Operação Monte Carlo é o próprio Cachoeira, né? Então aí nós podemos ter informações importantes que vão nos orientar até para buscarmos também situações que não tem dentro dessa operação, que essa CPI possa ter uma função importante de esclarecedora e de que forma pode ser abrangente também com o que não está nas operações Monte Carlo nem Vegas. Daniel Vilela, do PMDB, acha que se Carlos Cachoeira não permanecer calado, exemplo do que ocorreu na CPMI do Congresso, pode-se obter informações importantes. Sem dúvida, acredito que sim. E é exatamente por isso que nós estaremos presentes lá. E até porque também a CPI aqui da Assembleia pode ter dificuldades em trazê-lo aqui para depor. Com certeza. Nós estamos tendo dificuldade, inclusive, para trazer, para ter acesso aos documentos, né? Foi solicitado ao Supremo Tribunal Federal e até agora não houve nem resposta a essa comissão. Ontem, o deputado Turizak, do PSDB, anunciou que na semana que vem vai apresentar requerimento propondo a convocação e a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de diversas autoridades e políticos de Goiânia, Catalão e Anápolis. Ao todo, 20 pessoas e também de 2 empresas. Turizak destaca as mais importantes. Prefeito Paulo Garcia, nós temos aqui o ex-prefeito Iris Rezende, o ex-prefeito Adib Elias, prefeito Antônio Gomide, o ex-governador Alcides Rodrigues, o ex-secretário de Segurança Pública Ernesto Roller, a deputada federal Iris Araújo, até porque o patrimônio que ela declarou foi o mesmo do Iris, e casamento é assim, é na alegria e na tristeza. Agora, por que realmente a quebra de sigilo dessas pessoas? Qual a argumentação do senhor? Porque, veja bem, tem citação, pessoas que assinaram contratos, não é? E que, de repente, uma quebra de sigilo fiscal, bancário ou telefônico, a gente pode descobrir mais coisas do que já foi descoberto. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. A Rua 19, no centro de Goiânia, foi bloqueada para o depoimento de Carlos Cachoeira na sede da Justiça Federal. Apenas os moradores, a imprensa e a Polícia Federal terão acesso ao local. De acordo com a MT, o trecho interditado é entre as ruas 14 e 15 e começou a valer ontem no início da noite e vai até o final do depoimento. Agora são 7h14. O mundo em sua casa. Política Nacional. Uma calcinha achada há 2 semanas no plenário da Câmara dos Deputados foi incinerada, segundo disse um segurança da casa. O mistério ronda a Câmara e preocupa um deputado saliente. Por volta das 5 horas da tarde, há cerca de 15 dias, no horário da ordem do dia, esse deputado chegou correndo para votar. E na entrada principal do plenário, próximo à mesa, mexeu nos bolsos e, sem ver, deixou cair uma calcinha. Sem saber que deixara para trás o fetiche, o parlamentar foi para o meio do plenário. Um dos seguranças, vendo a calcinha estendida na entrada do plenário, sem despertar a atenção dos parlamentares, assessores e jornalistas que se amontoam na entrada, deu um chute discreto, empurrando a lingerie para o lado da lixeira. Avisado pelos seguranças, um assessor do presidente Marco Maia recolheu a calcinha e a escondeu no bolso. A partir daí, a peça íntima foi examinada por assessores, jornalistas e seguranças à exaustão. A única conclusão, a peça foi usada antes. Sem saber o que fazer com o achado, a calcinha foi recolhida aos achados e perdidos da segurança da Câmara e depois queimada. Até agora não foi reclamada por nenhum parlamentar. 7h15. O mundo em sua casa.
Imagine um lugar que tem 99% de aprovação no atendimento. Esse é o VaptVupt do Detran. Olha aí, já chegou minha vez. Imagine dar um desconto tão grande que motos e carros populares só pagam metade do IPVA e entregar sua carteira de habilitação em apenas 5 dias. Bom, né? E já funciona. É um novo Detran para você. O trabalho do governo melhora a sua vida. Secretaria das Cidades. Detran. Governo de Goiás. A força do coração do Brasil. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 6 pessoas foram baleadas na noite de quarta-feira no Jardim Marques de Abreu, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Militar, 2 homens morreram no local e as outras 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Os feridos foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia. Segundo a PM, o crime aconteceu em uma oficina mecânica que também era usada para venda e consumo de drogas. As vítimas estariam consumindo drogas quando 2 pessoas chegaram de moto e efetuaram os disparos. Ainda segundo a PM, o motivo do crime pode ser um acerto de contas ou uma disputa entre traficantes. 7h16. Governadora entrega primeiros cartões do Bolsa Futuro, programa que até 2014 pretende qualificar 500 mil goianos. Alunos de 52 municípios do estado receberam das mãos do governador Marconi Perillo os primeiros cartões do Bolsa Futuro, programa que tem como meta qualificar para o mercado de trabalho, até o final de 2014, 500 mil goianos. Na ocasião, o governador falou sobre a importância do programa para o desenvolvimento do estado. Representa a garantia de que o tripé do desenvolvimento será desencadeado aqui pelo governo de Goiás. O desenvolvimento precisa de indústrias, serviços, comércio para gerar empregos. Precisa de infraestrutura, asfalto, energia, saneamento básico. Mas precisa também da formação da mão de obra. Nós estamos fazendo a garantir que os goianos terão a sua mão de obra qualificada, profissionalizada, para que os empregos que nós estamos trazendo para Goiás possam ser ocupados por pessoas jovens, idosos, adultos daqui de Goiás. Goiás cresceu 3 vezes mais do que o segundo estado brasileiro no primeiro trimestre desse ano. Cresceu mais do que qualquer outro estado na geração de empregos. Mas para isso é necessário garantir que a gente tenha mão de obra treinada. O Bolsa Futuro está focando nas famílias que estão beneficiados pelo Bolsa Família, pelo Renda Cidadã, mas também focará em outros jovens e adultos que queiram se preparar, se profissionalizar para garantir o seu espaço no mercado de trabalho, que é cada vez mais competitivo. Nós vamos continuar gerando empregos aqui, mas é preciso que os nossos goianos estejam em condições de competir em relação a esse emprego, porque senão os empregos serão gerados aqui e serão ocupados por pessoas de outros estados e dos outros países. Secretário de Ciência e Tecnologia, Marcos Fayad, conta que a previsão é que sejam investidos no programa quase R$1 bilhão. O Bolsa Futuro é um programa do governo estadual e todos os recursos vêm do Tesouro do Estado de Goiás. O Estado de Goiás gastará até 2014 cerca de R$600 milhões para bancar o maior programa de qualificação profissional do país. Os beneficiados com o Bolsa Futuro receberão do governo de Goiás incentivo financeiro de R$ 75 por mês. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h19. Prefeitos goianos estão preocupados com o aumento de encargos que está sendo aprovado no Congresso Nacional. Várias matérias tramitam no Congresso Nacional e, se aprovadas, vão comprometer ainda mais os orçamentos municipais. Dentre elas, destaca-se a proposta de emenda à Constituição, que torna obrigatória a aplicação de 3% dos orçamentos municipais à cultura. Se somados aos 25% de educação e aos 15% em saúde, 43% dos recursos estariam comprometidos. Sobraria, então, para o prefeito 57% de verba para o pagamento dos servidores, do piso salarial dos professores, dos agentes de saúde e dos enfermeiros, e para investimentos nas demais áreas, como saneamento, habitação e assistência social. Uma conta que irrita o presidente da AGM, a Associação Goiana dos Municípios, Márcio Cecílio Siciliano. A gente atue nas áreas que precisa atuar, como é o caso da cultura, mas que também não venha sacrificar outras partes. Nós já estamos numa situação crítica com a saúde no Brasil, sem recursos para financiar o custeio da saúde. O que a Confederação Nacional dos Municípios lançou na pauta? É que haja um financiamento constitucional por parte do governo federal
para a gente arcar com as despesas de custeio da saúde no Brasil. Depois, a questão do piso nacional dos professores, um aumento do repasse da verba do Fundeb, que, por sinal, é retirado dos municípios e volta para os municípios, tão somente um percentual por aluno, para que a gente possa honrar também esse percentual. A Confederação Nacional dos Municípios alerta que 80% dos prefeitos poderão não cumprir a lei de responsabilidade fiscal no final do ano, o que pode os enquadrar em improbidade administrativa, tendo como consequência até a inelegibilidade do gestor por um determinado período. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Secretaria de Gestão e Planejamento realiza seminário sobre fontes de captação de recursos para municípios goianos. Prefeitos e secretários municipais de planejamento de todo o estado lotaram o auditório do Sebrae no setor Bueno nesta quarta-feira. O evento faz parte da Agenda de Gestão Municipal lançada este ano pela Segplan, com o objetivo de promover o incremento de receitas das prefeituras. De acordo com o secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecchi, o esforço do estado é para que os municípios busquem recursos além da arrecadação fiscal e dos repasses estaduais. Nós queremos auxiliá-los, caminhar, fazer umas alianças com municípios para caminhar junto, para que todos nós deixemos de chorar dificuldades e possamos trabalhar no sentido desse esforço de atender às demandas mais prioritárias da população. Segundo o secretário, existem várias fontes de financiamento municipal pouco exploradas pelas prefeituras, como organizações multilaterais, ONGs, governo federal, além de parcerias com a iniciativa privada. Para acessá-las, é preciso projetos específicos e a Agenda de Gestão Municipal oferece o conhecimento necessário para que os municípios tenham êxito na captação destes recursos disponíveis, entre outras ações. Nós temos um conjunto de software livres e nós podemos disponibilizar para as prefeituras gratuitamente, se for desejos dela, na área de recurso humano, na área de orçamento, na área de finanças, na área de materiais e aí sucessivamente. Quer dizer, o que se deseja mesmo é interagir com o município para que ele também possa, além das ações que ele faz internamente dentro de cada cidade, que ele possa se interagir com esse esforço de governo de modernização da gestão e do planejamento municipal. Entre os palestrantes do seminário, o consultor do Sebrae, Ricardo Falcão, e o coordenador-geral de Planejamento e Norma do Ministério do Planejamento, Kleber Almeida, do Portal de Convênios da União, destacaram a importância de consultoria especializada para ampliar as chances de captação dos recursos. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Família que morava embaixo de uma árvore ganha casa do governo do estado. Desempregada, mãe solteira de 3 filhos menores de idade, sendo um portador de necessidades especiais, Denis Luana da Silva, 26 anos, contou à nossa equipe como foi morar debaixo de uma árvore no Jardim Itaipu. Foi uma história meio complicada, né? Igual eu tava na casa de um primeiro, né? Fui despejada de lá, né? Daí pô meus treinos no fundo da casa do vizinho deles lá, né? Aí acabou, no fim que eu fiquei no quintal do vizinho, quando foi na outra semana o vizinho já pediu para tirar os trem lá do quintal deles, que não podia ficar daquele jeito, bagunçar lá, os trem lá, tudo no meio do quintal deles lá. Falei, dá um jeito, tira esse trem daqui, nem que você põe no outro lugar aí, no outro quintal, mas aqui não vai ficar não. Aí foi onde que eu fui parar debaixo de um pé de manga. Representando o governador Marconi Perillo, presidente da GEAB, a Agência Goiana de Habitação Marcos Abrão Roriz deu à família de Denis uma casa no conjunto habitacional Real Conquista. Denis e os 3 filhos já mudaram para o imóvel na tarde desta quarta-feira. Excepcionalmente, por uma determinação do nosso governador Marconi, nós hoje viemos aqui para entregar a casa dela. Ela já tinha sido contratada pela GEAB para receber a sua unidade habitacional. Nós deslocamos uma parte da equipe da obra para dar o acabamento nessa casa, para que a gente pudesse atender o caso da dona Denis, que era um caso muito grave. Para Denis, Luana da Silva e os 3 filhos menores, foi um sonho realizado. Emocionada, ela agradeceu. Graças a Deus por isso, né? Estou muito feliz, estou muito alegre, né? Não dá nem para esconder a felicidade, né? Que é tão grande que é, né? No Real Conquista, 395 casas estão sendo construídas, 200 serão entregues em agosto. E até o final do ano, será totalizado o número de 2.400 moradias já ocupadas. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Socióloga diz que aumento de marchas de protesto no Brasil ocorre porque a sociedade está descontente com seus representantes.
A realização de marchas nas ruas das principais cidades brasileiras tem sido cada vez mais frequente. Entre os protestos que se destacaram recentemente estão as marchas das vadias, contra a corrupção, da maconha, pela liberdade, das margaridas e contra o aborto. As manifestações geralmente são organizadas pelas redes sociais e surpreendem pelo grande número de participantes. Na avaliação da socióloga Eline Jonas, as marchas são formas legítimas que a sociedade encontrou de pressionar o poder, uma característica do Estado democrático. Ela acredita que hoje a população luta por mudanças porque se sente mal representada. Os anseios sociais têm um recorte, eles têm um perfil, têm uma cara. E à medida em que não existe uma identificação dessas reivindicações com o que o poder político executa ou realiza, elas aparecem como uma forma de visibilizar a insatisfação ou a satisfação social ou a luta por qualquer pauta que implica na vida das pessoas. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos um Congresso Nacional que tem um perfil diferenciado de um projeto político popular. Nós temos representações do poder político, mesmo porque as regras do jogo político, elas são mais antigas do que o processo democrático moderno que está colocado para nós. Entidades organizadas em Goiânia preparam para hoje uma manifestação na capital. O Comitê Goiano de Cidadania em Defesa da Vida, Brasil Sem Aborto, promove hoje à tarde uma marcha na Praça Cívica. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h27. Semira promove curso para profissionais da saúde. 70 profissionais da área da saúde participam em Goiânia do curso de sensibilização mulher, adolescente e jovem em situação de violência. Ministrado pelo Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o curso, segundo a assessora jurídica da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres e Promoção da Igualdade Social, Olga Cibeli, tem como objetivo capacitar os profissionais para o enfrentamento à violência. É um curso prático que vai ensinar as ações, as atitudes, quais profissionais vão ser acionados em caso de violência doméstica. São muitos esses casos? São muitos casos, principalmente na mulher jovem e na criança e adolescente, que vão ser abordados também. Vamos fazer para prevenir esses casos? Nós trabalhamos com a prevenção, no caso de informação, na Secretaria de Educação e no caso já de atender essa vítima de violência e tomar as medidas judiciais cabíveis a cada caso. A expectativa é que os participantes do curso, que receberam material pedagógico para o enfrentamento à violência, tornem-se multiplicadores em suas regiões e municípios de atuação. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Prefeitura alerta frequentadores de parques em Goiânia para não manter contato com macacos. A Agência Municipal do Meio Ambiente alerta os visitantes do Parque Areião, Jardim Botânico e Bosque das Laranjeiras a não manterem contato com os macacos. Em 2012, o Centro de Zoonoses registrou 14 casos de pessoas mordidas por esses animais. A gerente de proteção e manejo da fauna silvestre da AMA, Marise Moreira, fala sobre os riscos do contato com os macacos. Todos os animais silvestres, em especial os macacos, eles podem transmitir uma série de doenças infecciosas para o humano e o humano pode transmitir também para o macaco desse contato. Além dessas doenças, existe também um risco de lesões, no caso de as pessoas assustarem o macaco e ele na reação morder ou arranhar. E quando isso acontece, a pessoa precisa procurar o posto de saúde mais próximo e passar por todo um protocolo muito doloroso de vacina, de soro, de medicação e acompanhamento. Além do risco que a gente tem de se infectar com doenças graves como a herpes, hepatites e a raiva, que é uma grande preocupação, porque é uma doença fatal. De acordo com a gerente de proteção e manejo da fauna silvestre da AMA, Marise Moreira, os visitantes não devem oferecer alimentos para os macacos. Ela dá outras dicas para quem vai aos parques. A AMA tranquiliza a população com relação à fonte de alimentação para eles, que não precisa, eles têm na natureza, e pede à população para não ter contato direto, não aproximar, não permitir que crianças fiquem próximas para evitar o risco de acidentes. Mulheres grávidas, pessoas idosas que têm a imunidade mais delicada, podem ser mais suscetíveis a qualquer doença que o macaco puder transmitir. Os macacos formam uma espécie de cortina de proteção que impede agentes causadores de doenças de atingirem os homens. Os animais também espalham sementes, que ajudam a manter o equilíbrio da vegetação dos parques. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7h30. Hoje, Dia Mundial Sem Tabaco, ações educativas alertam para problemas provocados pelo fumo. Dados do Ministério da Saúde revelam que o governo federal gasta cerca de 420 milhões de reais por ano com o tratamento de doenças provocadas pelo tabaco. Câncer e doenças respiratórias são os principais males causados pelo fumo, levando 200 mil pessoas à morte anualmente no Brasil. Para alertar sobre esses problemas, a Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis do Estado realiza na Praça do Bandeirante, no centro de Goiânia, uma série de atividades para orientar a população, principalmente sobre como abandonar o vício. De acordo com a gerente da Secretaria Estadual de Saúde, Selma Alves Tavares, o fumante deve ficar atento até em relação aos artifícios da indústria do tabaco para vender o cigarro. Como foi proibido pela Anvisa a utilização de cores, de colocar light, ultralight, tudo foi proibido, então eles começaram a adotar a seguinte estratégia: colocar as cores nas embalagens dos cigarros, cor vermelha, cor branca, cor verde, todas elas têm uma mensagem subliminar. Verde dá aquela ideia que é um cigarro tranquilo, light, sabor de mentol, o branco tem menos substâncias cancerígenas. Então existe toda essa propaganda subliminar da indústria do tabaco e que a gente quer orientar a população em relação a isso. De acordo com a gerente de Vigilância Epidemiológica, as ações de combate e prevenção ao uso do tabaco vão até a 1 da tarde com a oferta de vários serviços. Nós teremos várias atividades voltadas à população, entre elas a verificação do percentual de monóxido de carbono na respiração, que é um teste que é feito principalmente para os fumantes, para verificar o comprometimento do fumante com relação ao alcatrão e nicotina. Nós vamos ter também sessão de pilates com utilização de bolas, colchonetes, e essa sessão tem como principal objetivo trabalhar o fortalecimento muscular, o alongamento, a coordenação, o equilíbrio e também a reeducação postural e a respiração. A gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, Selma Alves Tavares, informou ainda que 1/3 da população é fumante. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. A MT anuncia mudanças de sentido em vias do setor marista. O assunto foi discutido em audiência pública nesta quarta-feira no Paço Municipal, proposta pela Prefeitura de Goiânia, atendendo à solicitação de empresários e moradores da região que reclamam de congestionamentos frequentes nas imediações. As principais alterações previstas são a mudança de sentido de algumas vias e a substituição de rotatórias por semáforos, como explica o engenheiro de trânsito da Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Sérgio Bittencourt. Basicamente, seria a retirada da rotatória das ruas da Avenida 136 com a Rua 146, com uma rotatória já congestionada, né, que já está comprometida, tem um índice de acidente significativo, e a substituição dessa rotatória por semáforo. Aliado a isso, né, tem a colocação da Rua 146, sentido único de circulação, porque o sentido duplo já não está comportando mais o fluxo que por ela trafega, né? E a colocação também da Rua 148, sentido único no sentido norte-sul. A Rua 146 Sul-Norte e a Rua 148 Norte-Sul. De acordo com o presidente da MT, Semival Ramos, pela proposta inicial, as mudanças estão previstas para implementação imediata, com prazo de 10 dias para possíveis correções, a partir de um consenso entre moradores e representantes do setor econômico da região. É uma divergência. O comerciante pensa de uma lógica diferenciada do morador. O morador quer sossego, enquanto o comerciante quer o cliente na sua porta. Então, por isso que nós vamos fazer a apresentação inicial para dar um prazo, para que nós possamos dar um prazo, que possamos fazer as sugestões sugeridas e a partir daí a gente implementar o projeto como um todo. De acordo com o prefeito Paulo Garcia, as mudanças são necessárias e as alterações devem atender o interesse de todos, inclusive dos motoristas que só passam no local. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. É bom lembrar que a Avenida Universitária continua interditada para as obras do corredor universitário. Também a Avenida Universitária sofrendo mudanças no trânsito. Agora são 7h34. Participação ao vivo do repórter Aulos Rincon, direto da Justiça Federal. Bom dia, Aulos. Muito bom dia, Karine, Gil e ouvintes do Mundo em Sua Casa. Olha só, a Rua 19 aqui, bem próximo aí da Avenida Universitária, onde informamos agora há pouco que está interditada. A Rua 19 também foi interditada pela Agência Municipal de Trânsito, isso porque está previsto para hoje e amanhã depoimento de testemunhas
e do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Porém, todos os amigos que estão aqui na porta, neste momento, a imprensa aqui de todo o Brasil, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, uma movimentação muito grande, todos foram pegos de surpresa com a informação de que a defesa do bicheiro Carlinhos Cachoeira conseguiu adiar o depoimento das testemunhas e também do próprio bicheiro. O bicheiro que viria hoje apenas para acompanhar aí o depoimento de 14 testemunhas, segundo informações de um site de notícias, ele não virá mais. Todas as audiências foram suspensas, já que a advogada, uma das advogadas do bicheiro, Dora Cavalcante, teria entrado com um pedido para o adiamento, então, dessa audiência. De qualquer maneira, não há uma informação oficial, apenas de notícia, e todos os colegas da imprensa de Goiás e do Brasil estão aqui na porta esperando aí algum tipo de informação. O fato é que a Rua 19 está interditada pela Agência Municipal de Trânsito, muito difícil chegar ou sair aqui das proximidades da Justiça Federal, e o fato novo é esse. Há uma informação ainda não confirmada de que o depoimento teria sido cancelado. Os depoimentos de 14 testemunhas e do próprio bicheiro, que estava previsto para acontecer amanhã. A equipe de reportagem da Rádio Brasil Central continua acompanhando aqui e nós voltamos dentro da programação com mais informações. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Obrigada, Aulos Rincon, que volta a qualquer momento com mais informações direto da Justiça Federal. 7h37. Faculdade promove evento social em Aparecida de Goiânia. Faculdade Alfredo Nasser está promovendo a 10ª edição do Movimento Científico Cultural de Aparecida de Goiânia. De acordo com o coordenador-geral do evento, o professor Alcides Ribeiro Filho, a população que visitar o local poderá usufruir de vários serviços gratuitamente. Vamos fazer corte de cabelo, maquiagem, nós vamos também estar oferecendo a certidão de nascimento, exames de saúde, serviço odontológico, como extração de dentes, pequenas obturações. E no final do evento, no sábado, nós vamos fazer uma caminhada ecológica, operação do córrego Pipa. É um córrego que nasce aqui na Vila Brasília e está praticamente todo degradado. Temos 1000 mudas que serão plantadas na nascente desse córrego com o objetivo de recuperar. Uma das novidades dessa edição é o Brechó Fashion, que vai revender roupas que foram doadas para a instituição. Esse Brechó Fashion é um brechó onde a gente arrecadou muitas roupas, né, muita bijuteria, muitas coisas serão vendidos aqui e os recursos serão repassados para a Paz de Aparecida, que é uma empresa que é sustentada praticamente pela Associação Paz de Educação, que é a Unifam. Professor Alcides Ribeiro também destacou o caráter social da 10ª edição do Movimento Científico Cultural. A inscrição de cada aluno é 1 quilo de alimento. Como nós temos 5.000 alunos, já temos garantido 5.000 quilos. E além disso, os alunos dos cursos de administração, ciências contábeis e ciências econômicas, a meta deles é trazer alimentos. A turma que trouxer mais alimentos recebe um brinde. O ano passado nós fizemos a doação, para o primeiro lugar, de um notebook. Este ano, além do notebook, nós estamos oferecendo também outros atrativos para que as turmas se interessem mais e tragam mais alimentos. O evento ocorre até o próximo sábado, quando será celebrado o casamento comunitário. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h39. Participação ao vivo do repórter Libório Santos, bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Nas últimas 24 horas, nas rodovias goianas, foram registrados 32 acidentes, 34 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma colisão traseira na BR-153, quilômetro 210, entre Uruaçu e São Luís do Norte. Um caminhão Scania, placa LWM 0054 de Patos de Minas. O motorista Milton Pereira Caixeta saiu ileso. O segundo veículo, também um caminhão que bateu na traseira, um MSM, placa MSM 8131 de Aracruz, Espírito Santo. Só que a polícia não conseguiu ainda, não pode confirmar a identificação do motorista. O motorista morreu, estava sem documentos e, de acordo com o documento que ele transportava, que chama-se manifesto de carga, constava que o motorista seria Jefferson de Freitas Nunes, mas a Polícia Rodoviária Federal ainda não confirma se realmente é essa a sua identificação. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa.
Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A FIFA divulgou ontem a tabela de jogos da Copa das Confederações. O Brasil vai estrear dia 15 de junho em Brasília. Depois a seleção joga em Fortaleza e encerra a primeira fase em Salvador. Se ficar em primeiro no grupo, joga a semifinal em Belo Horizonte. Se ficar em segundo, a semifinal do Brasil será em Fortaleza. Já a final será no Maracanã no dia 30 de junho. Como na Copa, a seleção brasileira só joga no Rio se chegar à final. Com exceção de Brasília, que terá apenas o jogo de abertura, as outras 5 sedes receberão 3 jogos. 7h41. Atlético começa o segundo tempo, sob o comando de Hélio dos Anjos. O novo técnico do Atlético foi apresentado ontem à tarde, Hélio dos Anjos, e já comandou o jogo-treino realizado ontem no estádio Antônio Scioli contra o Goiânia. Hélio dos Anjos vai estrear mesmo como técnico do Atlético ou reestrear quarta-feira contra o Grêmio no Serra Dourada, às 7h30 da noite. Ele pretende contar com jogadores que estão no departamento médico, como o goleiro Márcio, o lateral direito Rafael Cruz, mas a expectativa é que nenhum deles tenha condições de jogo para o jogo de quarta-feira diante do Grêmio. Hélio dos Anjos volta ao Atlético, depois de ter tido comandado o time por 10 rodadas neste campeonato goiano, onde venceu 7 jogos, perdeu 2 e empatou apenas uma partida. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. No mesmo palco de sua estreia pela seleção brasileira em Washington, nos Estados Unidos, 1 ano e meio atrás, Neymar, com 1 gol e 2 assistências, voltou a brilhar, ajudou o Brasil a vencer os donos da casa por 4-1 ontem à noite em partida amistosa. O Brasil volta a campo no próximo domingo, também nos Estados Unidos, mas em Dallas, para enfrentar o México. A equipe de Mano Menezes encerra sua temporada de amistosos preparatórios para a Olimpíada no dia 9 de junho, quando jogará contra a Argentina em Nova Jersey. Goiás volta a campo amanhã pela Série B e pela primeira vez no Serra Dourada. Após empatar com o Ceará em 2-2 na última terça-feira, a delegação do Goiás retornou ontem no início da noite de Fortaleza. E o técnico Anderson Moreira vai comandar apenas um treino para o jogo de amanhã, às 9 horas, diante do CRB, no estádio Serra Dourada. A diretoria definiu preços de ingressos, R$20 arquibancada e 40 cadeira. Torcedores com a camisa do Goiás pagarão meia entrada. O treinador do Goiás, que deve ter 2 novidades na escalação, o volante Amaral e o atacante Felipe Amorim. Jogadores que estão se recuperando de contusões, mas que treinaram normalmente ontem à tarde no CT e devem treinar normalmente hoje à tarde, retornando ao time amanhã diante do CRB. O goleiro Arley e o meia Ricardo Goulart devem desfalcar o Goiás. Ricardo Goulart estava treinando ontem à tarde no CT, mas voltou a sentir o tornozelo. Arley saiu no intervalo do jogo de terça-feira e deve ser reavaliado, mas a tendência é que o jogador seja vetado e fique fora do jogo contra o CRB amanhã às 9 horas no estádio Serra Dourada. A diretoria do Goiás que garante a permanência do técnico Anderson Moreira. Segundo a direção, o treinador, mesmo não conseguindo uma vitória nos últimos 7 jogos, está prestigiado e tem toda a confiança para continuar comandando o Goiás no restante da temporada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. O Santos confirmou de forma oficial que o primeiro jogo contra o Corinthians pela semifinal da Libertadores será na Vila Belmiro. A partida está marcada para o dia 13 de junho, às 21h50. O segundo jogo será realizado no Pacaembu, dia 20, também às 21h50. Diretoria do Vila Nova põe a culpa da imprensa por não dar conta de administrar o clube. Enquanto Vila Nova é acusado de fraudar documentos, assinar recibos falsos, a atual diretoria já tomou as providências para tentar moralizar o clube. E segundo ela, já achou o cerne da questão. Seria
a imprensa. A culpa de tudo que acontece nos últimos anos no Vila Nova, segundo a atual diretoria, é a imprensa. Tanto que desde ontem, profissionais de imprensa na cobertura do Vila Nova estão proibidos de adentrar praticamente todos os setores do Onésio Brasileiro Alvarenga, com exceção do estacionamento do clube e as arquibancadas que dão acesso às cabines, onde principalmente os profissionais de rádio trabalham em relação ao time, segue se preparando e aguardando uma definição do início da Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Vila faz mais um amistoso contra o Brasiliense às 13h30 da tarde no Onésio Brasileiro Alvarenga. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. É só trabalhar certo que a verdade vem à tona. São 7h46. Pela segunda vez em 4 edições, o Novo Basquete Brasil masculino terá de encerrar uma temporada longe dos torcedores das equipes finalistas e fora do circuito principal do basquete no país. São José e Brasília disputarão o troféu de campeão brasileiro no ginásio municipal Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, no sábado às 10 horas. Dono da melhor campanha, o São José tinha a opção de jogar em casa, mas como o regulamento exige capacidade mínima do ginásio para 4.000 lugares, a Praça de Esportes de São José dos Campos ficou impossibilitada de receber a decisão. Em 2010, por exemplo, o jogo do título entre Brasília e Flamengo foi realizado em Anápolis, no ginásio Newton de Faria, após confusão entre atletas flamenguistas e torcedores de Brasília no ginásio Nilson Nelson. Às 7h46 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Cefaz cumpre todas as metas do Tesouro Nacional. Secretário da Fazenda Estadual, Simão Cirineu, apresenta balanço positivo da visita dos técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional para análise do ajuste fiscal de 2011. O levantamento é muito positivo, uma vez que as metas foram cumpridas. O titular da pasta dá mais detalhes do encontro desta quarta-feira. Eu acho que nós alcançamos com sucesso todas as metas que foram delineadas pela Secretaria de Tesouro conosco no programa de ajuste de 2011 e reafirmamos nossa intenção de cumprir o programa deste ano também. E isso dá condições ao Estado de Goiás estar adimplente com todas as questões com o Tesouro Nacional e apto a contratar novas operações se o espaço fiscal for conseguido. Simão Cirineu relaciona e explica os objetivos cumpridos. A meta 1 é a relação dívida com receita, que teve uma queda na relação prevista de 1,65 para 1,54. Por outro lado, a relação de resultado primário, que estava previsto num valor bem menor, 700 e poucos milhões, para alcançar cerca de 2 bilhões. Temos também a terceira meta, que é de pessoal, que ficamos dentro também, com 57,38%. Temos também a meta de custeio, que é custeio e outras avaliações. Custeio nós também ficamos abaixo do que tinha sido prometido. Então, e a de investimento também ficamos bastante abaixo. Tinha sido prometido mais de 6% e nós só conseguimos realizar 3% exatamente porque não tínhamos as receitas na hora própria de fazer o empenho para investir. E só conseguimos essa receita no final do ano. Mas isso foi bom porque, embora não tínhamos investido mais, nós conseguimos pagar as contas do ano anterior. Em relação às metas de 2013, Simão Cirineu disse que o orçamento deste ano será reavaliado e nos próximos 2 meses haverá uma reunião com a Secretaria do Tesouro Nacional para tratar do assunto. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. Compra financeira do carro atraída pelo fim do IPI pode ser armadilha para a inadimplência do consumidor. O consumidor deve ficar atento para não comprometer mais do que 10% do orçamento com a prestação do carro. É bom lembrar que a despesa vai além do financiamento. Há custos também com IPVA, manutenção e combustível. Para o presidente do IBDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Wilson Rascovitch, para evitar prejuízos, o comprador deve pesquisar as taxas oferecidas pelo banco e comparar o custo efetivo total. O consumidor tem que verificar qual seria a taxa de juros cobrada, tem que verificar qual seria o CET, que é o custo efetivo total. Porque muitas vezes na hora lá o vendedor vai falar que o carro é 50, você vai pagar 45.
tudo bem, vai pagar 45, houve uma redução de 5 mil. Só que isso, feito um financiamento a longo prazo, que na maioria das vezes vai de 36 a 60 meses, pulveriza, quer dizer, ele não vai ter benefício nenhum e muitas vezes vai pagar 3 vezes o valor do veículo. Segundo Wilson Rascovitch, quanto maior for o valor da entrada, menor será a taxa de juros. É interessante que se ele for comprar, que ele dê o máximo de entrada, principalmente aí de 60% a 70% do valor do veículo. O que na maioria das vezes isso não é feito pelo consumidor. Por quê? A maioria dos consumidores querem fazer o financiamento na sua maioria das vezes em 100%, e isso não compensa. O presidente do IBDEC, Wilson Rascovitch, disse ainda que o consumidor deve evitar as promoções troca com troco, pois a avaliação que a concessionária faz do carro usado é sempre menor do que o valor de mercado. A isenção da taxa de IPI para carros vai até o mês de agosto. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o preço do carro usado sofre queda de 12%. O consumidor interessado em um seminovo já encontra carros com preços reduzidos entre 2 e 3 mil reais. Mas a procura caiu e quem trabalha nesse mercado amarga o prejuízo. Com tantos incentivos para a compra de um automóvel 0 km, os carros usados ou mesmo seminovos ficam para trás e surge o questionamento da falta de incentivo também. Essa é a avaliação do presidente da Agência Auto, Renato Ferreira da Cruz Júnior. Incentivar a taxa é bacana, né? Eu acho que esse segmento de usado hoje, se o governo está querendo aqui essa economia, tinha que ter uma taxa. Se tem taxa diferenciada por 0 km, por que não ter taxa diferenciada por usado? Se não vender usado, o novo não vai vender. Um depende do outro, diretamente. A queda no preço do usado afeta todos os bolsos, não só de quem trabalha no ramo, mas quem repassa o veículo a um preço bem mais baixo do que comprou. E estimulado a obter o carro zero, contabiliza o prejuízo. Mas mesmo com queda estimada de 30% em todo o semestre, a previsão é de melhora no mercado de usados, como explica o presidente da Agência Auto. Pelo cenário mundial, tudo indica que a economia nossa vai crescer, né? Porque agora com essa atitude do Manta, de baixar juros, esse incentivo, né? Esse IPI, assim, é ruim para a gente nesse primeiro impacto, mas faz parte do negócio, né? Eu acho que não tem jeito de ficar chorando, lamentando, não. Tem que correr atrás, né? Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Termina prazo para a entrega do Simples Nacional. Hoje é o último dia para os empreendedores enviarem a declaração anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual. O empreendedor individual é o trabalhador autônomo que ganha no máximo R$60 mil por ano, como costureiras, cabeleireiras, pedreiros, encanadores, entre outras atividades. A consultora do Sebrae Goiás, Valéria Develar, explicou o que é essa declaração. É a declaração de imposto de renda, né, da pessoa jurídica, do empreendedor individual. O empreendedor individual é que até em 2011 ele faturou, na verdade, até R$36 mil anuais. Valéria Develar também esclareceu o que o microempreendedor deve fazer para enviar a declaração. A declaração ela é simples, ela não tem dificuldade. É tudo feito pela internet. Até se ele for numa lan house, ele tem condições de acessar o portal do empreendedor. Qual que é o site? É www.portaldoempreendedor.gov.br. Tem um ícone, ou seja, tem uma imagem, um símbolo, né? Um símbolo, vai falando assim, clique aqui para fazer a declaração. E se ele tiver dificuldade, tá? Ele pode entrar em contato com nossas agências do Sebrae, tá? Inclusive pode entrar em contato com o nosso 0800 570 0800. Nossa central de relacionamento pode estar encaminhando, né? Na verdade, orientando o empreendedor aonde ele pode se dirigir para poder ter esse auxílio pelo Sebrae, ou seja, quais unidades do Sebrae que poderá prestar esse atendimento para ele. O empreendedor individual que não enviar a declaração vai pagar multa de até R$50. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h54. Pesquisa da FEComércio aponta aumento na intenção de consumo. FEComércio divulga resultado da pesquisa de endividamento, inadimplência e intenção de consumo das famílias referente ao mês de maio. A amostra é de 500 famílias goianienses. Em relação a abril, o número de endividados se manteve estável e passou de 40,4% para 40,8%. Já a intenção de consumo subiu de 111,2% para 136,2%, sendo que um número maior de 100 representa a situação de otimismo.
O presidente da Federação Goiana, José Evaristo dos Santos, relata a cautela e a política de juros baixos e redução de IPI como fatores positivos para o resultado do levantamento. O nível de endividamento manteve-se estável, até de menor do que o mesmo mês do ano passado, porque as famílias voltaram a comprar com muita cautela. Então houve um crescimento moderado do consumo e o endividamento representando aí que de fato houve muita cautela do consumidor, buscando não se endividar. Agora, a perspectiva é, considerando famílias menos endividadas, com incentivo dado agora pelo governo, redução de IPI, IOF, para financiamentos e linhas de produtos duráveis, a pesquisa indica que uma perspectiva de melhora do consumo nos próximos meses. O cartão de crédito ainda é o maior vilão do consumidor. Houve recuo em relação a abril, mas ainda lidera com 68,4% do tipo de dívida mais comum, seguido pelo carnê com 35,9%. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, se reuniu nesta quarta-feira e decidiu baixar os juros de 9% para 8,5% ao ano. Com isso, o ritmo de corte da taxa básica da economia brasileira diminuiu para meio ponto. Em março e abril, o Copom havia sido mais agressivo ao promover reduções de 0,75 ponto percentual. A decisão foi unânime. É bom lembrar que com essa taxa muda também a regra da caderneta de poupança, que agora passa a valer sobre 70% dessa Selic de 8,5% ao ano. Sintego pressiona deputados para a votação de um projeto que corrige distorções nos salários de professores. Representantes do Sintego estiveram na tarde de ontem na Assembleia Legislativa acompanhando a tramitação de um projeto do Executivo, fruto de negociações entre o governo e servidores e que promove correções no plano de carreira dos professores. O atraso no envio do projeto fez com que o salário desse mês não sofresse correção, como informa Ieda Leal, presidente do Sintego. Nós estamos querendo a celeridade do projeto, porque ele vem para garantir os 9% do P3 e P4 e também vem para garantir a gratificação de 10%, e isso é importante para a gente, porque é um dos pontos do acordo que foram assinados no dia 24, e agora nós queremos também que isso então seja o mais rápido possível votado na Assembleia. O líder do governo, o deputado Helder Valim, do PSDB, explicou o que aconteceu e garantiu que as correções já estão sendo feitas. Na verdade, houve uma demora técnica, porque o projeto teve que passar pela PGE, Procuradoria do Estado, análise, e chegou realmente aqui sendo impossível, sem a aprovação pela Assembleia, de incluí-lo na folha de pagamento no mês de maio. Nós estaremos apresentando uma emenda retroagindo a aprovação do projeto a 1º de maio. E outra emenda também que vai proporcionar que o aumento que está sendo dado para os professores 9 ponto alguma coisa, seja incluído também na aposentadoria, porque no projeto que chegou a casa também, ele não estaria sendo incluído na aposentadoria. Não estaria sendo agregado à aposentadoria. Nós vamos fazer uma emenda para que ele possa ser agregado à aposentadoria também. O líder do governo prometeu que no próximo pagamento será feita a reposição da diferença do reajuste. Ontem também foram aprovados 9 projetos do Executivo. 7h58. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu afastar o desembargador Alceu Penteado Navarro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, o desembargador é um dos suspeitos de envolvimento no recebimento antecipado de vencimentos de aproximadamente R$1 milhão. O advogado de Navarro afirma que vai recorrer da decisão. Trabalhadores rurais fizeram um protesto ontem em Brasília por mais investimentos no campo. 8.000 pessoas participaram do ato organizado pelo movimento Grito da Terra. Cruzes em frente ao Congresso Nacional lembraram camponeses mortos em conflitos agrários e durante a ditadura militar. Depois de uma reunião com integrantes do movimento, o governo anunciou uma linha de crédito de R$18 bilhões para a agricultura familiar. 7h59, Noticiário Internacional. O ex-presidente da Libéria, Charles Taylor, foi condenado a 50 anos de prisão por crimes contra a humanidade. O Tribunal Especial em Haia, na Holanda, considerou que Taylor alimentou a guerra civil em Serra Leoa, um país vizinho, com o objetivo de assumir o controle da exploração de diamantes, a maior riqueza local. Em 10 anos, esse conflito deixou 120 mil mortos. Charles Taylor foi o primeiro ex-chefe de Estado condenado por um tribunal internacional como o de Haia. Esse tipo de julgamento existe desde 1945, o ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial. Ele alega inocência e vai recorrer.
Pontualmente 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Frederico Pita e Thaís Oliveira. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.